Você sabia que o Império Romano durou mais de 500 anos? Sim, meu amigo. Meio milênio de gente usando sandália, toga e brigando por território. Basicamente o modo difícil da civilização. E ainda tem gente que reclama que o estagiário não sabe usar o Excel. Calma, que hoje a gente vai ver como um bando de fazendeiros da Península Itálica conseguiu dominar o mundo antigo. E depois implodiu de forma gloriosa. Spoiler, não acabou bem. Tudo começou lá pelo século 8 a.C., quando Roma era só uma vila meio perdida no meio da Itália, cercada por tribos que provavelmente cheiravam mal e resolviam tudo na porrada. Era tipo um episódio de A Fazenda, só que com lanças. A lenda diz que foi fundada por Rômulo e Remo, dois irmãos criados por uma loba. Sim, uma loba de verdade. Nada de metáfora. Aparentemente, os romanos já nasceram com um roteiro de novela bíblica. Depois de matar o próprio irmão, coisa leve, Rômulo fundou Roma. E assim, começou a história da cidade que um dia mandaria em metade do planeta. Mas calma, não era império ainda. Primeiro veio a fase dos reis, tipo uma startup tentando entender o modelo de negócio. E claro, deu ruim. O último rei, Tarquínio, o soberbo, o nome já entrega o problema, foi expulso porque era, digamos, um chefe tóxico. A galera cansou e disse: chega de rei, agora a gente vai criar uma república. O que é basicamente o mesmo que dizer: vamos virar uma democracia, mas com gladiadores e assassinatos políticos. E assim nasceu a República Romana, um sistema político que misturava senadores ricos, plebeus revoltados e generais com ego de influencer. O Senado, que deveria representar o povo, na verdade era tipo o grupo de WhatsApp dos ricos decidindo o destino de todo mundo. Só que os romanos eram bons em uma coisa: organizar e conquistar. Enquanto os gregos filosofavam sobre o sentido da vida, os romanos estavam ocupados construindo estradas e dominando tudo em volta. Ah, você é uma cidade independente? Legal, agora você é nossa. E obrigado pelas estradas. As guerras púnicas foram tipo o campeonato mundial da época. Roma versus Cartago. E olha, foi treta de novela mexicana. Cartago era uma cidade riquíssima no norte da África, e o general Aníbal resolveu atravessar os Alpes com elefantes para atacar Roma. Elefantes. No meio da neve. Imagine o caos logístico. Foi tipo tentar fazer uma mudança de São Paulo pro Alasca de caminhão velho. Mesmo assim, o cara quase ganhou. Mas Roma, sendo teimosa, voltou com força total e destruiu Cartago completamente. Quando digo destruiu, é sério. Eles jogaram sal no solo para ninguém plantar nada nunca mais. Se vingança fosse esporte olímpico, Roma ganhava ouro. A essa altura, Roma já era a dona do Mediterrâneo. O problema é que, quanto mais território, mais confusão. Generais começaram a achar que eram mais importantes que o Senado. Tipo, por que eu tenho que obedecer esses velhos de toga se eu conquistei metade do mundo? E aí surge um nome que você com certeza já ouviu: Júlio César. O cara era o Leonardo DiCaprio da política romana. Carismático, popular e cheio de amantes. Ele conquistou a Gália, voltou para Roma e pensou: acho que vou ser ditador vitalício. E foi. Até que um grupo de senadores pensou: democracia morrendo. Talvez a gente devesse apunhalar o cara 23 vezes. E foi o que fizeram. Brutus, o melhor amigo dele, meteu-lhe a faca. Aí César caiu, olhou pro cara e mandou aquele clássico: até tu, Brutus. Tradução: irmão, sério isso? Depois da morte de César, Roma virou um caos. Um monte de gente disputando o poder. Era tipo um reality show político com mais cadáveres. No final, quem ganhou foi Otávio, o sobrinho de César, que depois virou o famoso Imperador Augusto. E pronto, nasce o Império Romano. O marketing foi tão bom que Augusto se vendia como defensor da paz, mesmo que tivesse matado metade dos rivais para chegar lá. Política, né? Sob Augusto e os que vieram depois, Roma viveu o que chamam de Pax Romana.
200 anos de relativa paz, estradas incríveis, aquedutos, banhos públicos e fofocas no fórum. Era o equivalente antigo do Instagram. Todo mundo fingindo que estava tudo bem, enquanto o sistema inteiro já começava a dar sinais de colapso. Mas claro, império que cresce demais começa a rachar. É tipo empresa que contrata rápido demais. De repente, ninguém sabe quem faz o quê. Os imperadores seguintes variavam entre gênios administrativos e completos psicopatas. Tínhamos, por exemplo, Calígula, o homem que fez seu cavalo senador. Sim, um cavalo, o animal. Depois vem Nero, que é lembrado por tocar lira enquanto Roma pegava fogo. Hoje em dia ele seria aquele cara que grava vídeo pro TikTok dizendo "meus pensamentos enquanto tudo desaba". Mesmo assim, Roma resistia. As fronteiras iam da Inglaterra até o Egito, com milhões de pessoas vivendo sob leis romanas. A administração era eficiente, os exércitos eram poderosos, e a infraestrutura era tão boa que muitas estradas romanas ainda existem. Mas como toda série longa, uma hora a qualidade cai. A inflação começou a disparar, os soldados começaram a cobrar suborno para proteger cidades, e o império gastava mais com festas e guerras do que com manutenção básica. Basicamente, Roma virou um governo que só sabia imprimir dinheiro e culpar os bárbaros. E os bárbaros, por sinal, estavam chegando. Povos germânicos, hunos e visigodos começaram a bater na porta, e Roma, cansada, dividida e com imperadores trocando a cada 2 meses, não deu conta. Aí vem outro momento clássico. O imperador Diocleciano pensou: quer saber? Isso aqui é grande demais para uma pessoa só. E dividiu o império em 2, o ocidental, com capital em Roma, e o oriental, com capital em Constantinopla. Uma espécie de filial do império. E adivinha? A filial oriental durou mais 1000 anos. Já o lado ocidental? Bom, esse virou o Titanic da antiguidade. Enquanto o Império Romano do Oriente seguia firme e forte, o do Ocidente afundava em corrupção, invasões e má administração. Em 410, depois de Cristo, os visigodos invadiram e saquearam Roma. Imagina o trauma. A cidade que nunca tinha sido conquistada foi saqueada por um grupo de bárbaros loiros com cheiro de cerveja. E o povo romano, acostumado à glória e banhos termais, se viu cercado de fumaça e pilhagem. E aí chegamos a 476 depois de Cristo. O último imperador, Rômulo Augustulo, nome bonito, destino trágico, foi deposto por um guerreiro germânico chamado Odoacro. E assim, o Império Romano do Ocidente chegou ao fim. Mais de 500 anos de dominação, guerras, construções e fofocas políticas, terminando com um game over melancólico. Mas calma, não é para ficar triste. O legado de Roma continua até hoje. As línguas, as leis, as cidades, a arquitetura, tudo tem um pezinho romano. Eles literalmente pavimentaram a civilização ocidental. E honestamente, considerando que eles começaram com 2 irmãos sendo criados por uma loba, até que chegaram longe. No fim das contas, o Império Romano caiu não por uma invasão ou uma catástrofe divina, mas por pura exaustão. Era muita gente, muito território, muita corrupção e pouca paciência. Tipo aquele grupo de amigos que tenta fazer vaquinha todo mês e briga antes do segundo churrasco. Roma foi vítima do próprio sucesso. Então, da próxima vez que alguém disser que as coisas não são mais como antigamente, lembra que no tempo de Roma, as pessoas também reclamavam que os jovens não respeitam os deuses e o Senado não faz nada. A história se repete, só muda a toga. E para fechar, o Império Romano pode ter caído, mas sua história continua rendendo vídeo, piada e até meme. Afinal, quem mais conseguiria durar meio milênio, dominar o mundo e ainda inspirar a cultura moderna? Então me conta aí. Qual momento da história romana você gostaria de testemunhar? Os banquetes luxuosos, as grandes batalhas ou a queda do império? Se inscreve no canal para continuar viajando pela história de Roma. Tem muita chama, poder da intriga ainda por vir.